Amit, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. Vamos trazer o Venezia. Eu vou fazer aqui a exposição inicial e aí a gente vai trocando figurinhas aí. Bernardo, já fica a postos. Bom, o Venezia, né, que é um clube que também caiu na temporada passada, né? Como eu disse, o bloco 1 a gente vai falar dos clubes que caíram. O time que, além de cair, trocou de treinador, né? Já tinha trocado no final da temporada passada, né? O técnico que era o técnico do Venezia, inclusive, agora está treinando o Empoli, né? Que é me fugiu o nome, o Zanetti, né? O Paulo Zanetti, que está lá treinando o Empoli. E eles contrataram um técnico que trouxe o Sütterl, que hoje está na Liga BKT, o treinador que fez, né, que trouxe o Sütterl a primeira participação na história do clube, a Liga BKT, deixou o Sütterl e foi treinar o Venezia. Além disso, foi feita uma grande reformulação no elenco do Venezia, né? O Venezia tinha um elenco para tentar fazer a manutenção na Série A, inclusive o Aramu, que a gente já falou, deixou a equipe, foi para o Genoa. Né? Então, assim, é um técnico novo, técnico jovem, de 43 anos, o croata, que tem, inclusive, bons números. Né? Ele deixou lá o Sütterl com a média de pontuação de 2,27 pontos por jogo. É um valor bastante alto. Em 48 jogos que ele esteve à frente do Sütterl, foram 33 vitórias, 10 empates, 5 derrotas. Assim, são números consideráveis, só que ele ainda não conseguiu, óbvio, né? Mudança de estilo. Demora um pouquinho. A gente está também no começo do campeonato. Mas, enfim, o Venezia, que tem uma equipe não é tão experiente, mas também não é tão jovem, uma média de idade aí de 26,1 anos de idade, né? A média da equipe. O técnico ele é bem característico, assim, ele gosta bastante da formatação base, né, a disposição tática da equipe como base num 4-3-3, mas óbvio que isso tem variações na fase ofensiva quanto na fase defensiva. Ele gosta de usar bastante os pontas, principalmente ofensivos, para descerem as linhas e virem compor a marcação ali na linha um pouquinho à frente dos volantes. Então, assim, ele defende ali com 4-3-2 e deixa só isolado realmente o atacante fixo na fase defensiva. Mas é um time que não é um time que dialoga tanto assim apesar de ter uma boa circulação de bola, né? O Venezia é um dos times que no seu campo defensivo circula bastante a bola. Não é uma equipe que tem muita criatividade quando você vê o jogo de construção de jogadas. Assim, é uma equipe que circula a bola, mas quando tem que ir atacar, ela vai de uma forma mais direta. O problema é que o Venezia não tem conseguido ser muito eficiente nas finalizações. E isso pode ajudar a explicar, por exemplo, o porquê que o Venezia, apesar do investimento que tem, estar ocupando a 16ª posição no campeonato hoje, né, Stefano? Uma equipe que em 6 rodadas tem apenas uma vitória, 2 empates e 3 derrotas, e tomou mais gols do que fez, né? Então, como eu disse a vocês, é uma equipe que não consegue ser eficiente nas finalizações e, apesar do Javorčić ele priorizar ali uma compactação melhor, defensiva e tal, a equipe tem sofrido mais gols do que marcado. Bom, como eu disse, a equipe sofreu uma reformulação, perdeu alguns jogadores chaves, como o Tomás Henry, que foi para o Verona, perdão, o próprio Aramu, que a gente já falou aqui, que foi para o Genoa, né? Então, assim, é uma equipe que está aí tentando se reestruturar. Perdeu também o Nani, que saiu, deixou a equipe, né? Saiu também o goleiro argentino Romero. Né? Então, assim, era um elenco que para a Série A precisava de nomes de peso, agora na Série B precisa de um elenco que tenha mais um estilo de campeonato diferente, né? Precisa de jogadores mais para fortalecer o coletivo mais do que a individualidade. Bom, no panorama, a equipe já foi, inclusive, eliminada da Copa Itália, eliminada, inclusive, pelo Ascoli,
que também a gente vai falar mais à frente, que trocou o seu treinador, que inclusive o treinador ex-Ascoli está fazendo uma boa campanha na Série A. E, como eu disse, ocupa a 16ª colocação no campeonato na Lega BKT. Tem a pior campanha como mandante, uma curiosidade aí para os torcedores. Em 3 jogos, nenhuma vitória em casa, 1 empate, 2 derrotas, sofreu 5 gols e marcou apenas 2 em casa. Então, assim, é uma campanha que não é boa e, principalmente em casa, é muito aquém de uma equipe que também tem um investimento considerável ali. E apenas a nona melhor campanha como visitante. Em 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Né? Quase que um de cada ali, são 3 pontos ganhos apenas. Mas é uma campanha que, como visitante, chega a ser melhor do que como mandante. Bom, vou pedir para a sua participação aí, Stefano, mas já vou deixar aqui que, apesar dos pesares, tem jogadores aí que eu destacaria do Venezia. O próprio Joronen, que foi uma contratação feita, né, o goleiro que veio do Brescia, um bom goleiro, 29 anos, um bom goleiro, acho que já chegou, inclusive, sendo o titular absoluto da equipe. Mas eu gosto bastante do zagueiro, acho que ele é polonês, né, o Wisniewski. Tem números muito bons assim, de interceptações, é um jogador que faz bastante interceptações, ele ajuda bastante na defesa. Contratado a custo zero, né? Esse é o pequeno detalhe que a gente precisa exaltar aí. Jogador bem jovem, né? E bom jogador. O Ceccaroni, né? O Ceccaroni, que também é... Os jogadores, inevitavelmente, do Venezia, assim, pelo próprio Javortic, a filosofia dele ser um pouco mais... digamos assim, uma abordagem mais direta, ele gosta de ter uma estrutura mais forte defensivamente. Tem o Ceccaroni, que tem bons números de cortes e passes, né? E o Fiordilino nos desarmes. A gente vê que é uma equipe que tem muita dificuldade de construir jogadas, e aí os próprios meias da equipe, eles se destacam mais para destruição de jogadas do que propriamente a construção de jogadas. Então, é uma questão aí que o Javortic vai ter que equalizar para o Venezia conseguir dar o salto de qualidade e brigar de fato como a gente espera que ele possa brigar ali no bloco superior. Bom, vou passar para vocês, tá? Fazer suas considerações e vou ver aqui o que o Bernardo tem a pontuar sobre isso enquanto você fala. Tá contigo. Então, o Venezia, né, na minha opinião, como todos sabem, o Venezia também é um clube que tem investimentos externos, né? Na temporada passada, se acreditou muito no Venezia, pelas contratações que fez, pelas apostas que fez, e não foi que não tenha dado certo, né? É um projeto a longo prazo, não um projeto a tiro curto, né? E só corrigindo, Enzo, o Venezia tem a 4ª, de todas as equipes da Lega BKT, está em 4º da média de idade, né? Realmente é uma equipe jovem, né? E outro dado até... reforça isso que eu falei dos investimentos externos, é a equipe que mais tem estrangeiros, né, no elenco. São 25 estrangeiros no elenco como um todo. Né? Isso chama muita atenção. Né? Não é uma equipe que também está olhando só para o mercado, está pensando só em subir. Não, está fazendo um trabalho. Talvez eles não estejam enxergando ali que o trabalho não está dando tão certo assim, né? Mas eu acredito que possa ter sim uma recuperação. Né, o Javortic é um ótimo treinador, mas como foi até citado, ele treinou o Südtirol num acesso da Lega Pro para a Lega BKT. Né, ele não tem talvez o know-how de... Se ele pegar uma outra equipe da Lega Pro, ele sobe de novo. É um ótimo treinador. Mas ainda é um treinador de Lega Pro. Ele não é um treinador para talvez pegar um projeto. É muito jovem ainda também, tem 43 anos. Tem muito a evoluir junto com o elenco. Mas eu pego como exemplo a última partida, né? Empatou com o Pisa, o lanterna do campeonato, não desmerecendo o Pisa, porque o Pisa na temporada passada quase subiu. O Pisa vem há 3 anos já desempenhando excelentes papéis na BKT. Só que, assim, não se vê tanta evolução dentro de campo. Né? Eu acho que a equipe do Venezia pode muito mais, porque são jogadores com muito talento. Né? Tem o Tanner Tessman, né? Meio-campista, que também quase não tem tido tantas oportunidades na equipe. Tem o Harvey Sinclair, atacante, também jovem jogador. Tem uma dupla de ataque interessantíssima, né? Foi utilizado o finlandês, né? Mais um trava-língua
Poyampalo, eu acho que é assim que fala. Que foi a contratação assim, totalmente aleatória. Né? Foi contratado junto ao Leverkusen, né? um clube da Série B italiana, contratar, mas enfim. Tem o Novakovic, né, que é um atacante que fez o gol, inclusive, nessa última partida. Né? Tem uma equipe muito interessante. Só que, mais uma vez, como eu citei anteriormente do Genoa, talvez o Djavotic esteja demorando demais a fazer a equipe render o que ela precisa render e o que ela merece render. Porque, como eu citei, é uma equipe jovem com um potencial absurdo, né? São muitos jogadores jovens e muito bons, mas isso tem que ser mostrado em campo. Não adianta a gente falar aqui que tem muito potencial. Se a equipe não jogar bem, meu amigo, o potencial não serve para nada. Da temporada que vem, os jogadores vão se espalhar pela BKT, pela Lega Pro, e o Venezia vai se afundar ainda mais. Tem que botar a equipe para jogar. Perfeito. Eu adicionaria nessa lista aí jogadores ainda que podem desenvolver potencial, ainda não atingiram. O Michael Cuisance, né, o francês, que foi contratado também na temporada passada, que estava no Bayern de Munique. Inclusive, ele já tem 2 assistências na competição, em 4 jogos. É o líder de assistências da equipe, mas ele tem flutuado, assim, não é ele está sendo uma unanimidade, ele está bem flutuando. Eu já vi, inclusive, torcedores do Venezia questionando algumas atuações dele. O Gianluca Buzzi falou da contratação dele na última temporada, a gente falou, o Venezia surpreendeu, isso realmente surpreendeu a todo mundo. Contratar um jogador do Bayern de Munique, assim, tipo, um Venezia fosse, vem cá, sou o Venezia, pode botar aqui no meio campo, você vai ser titular. E o cara não mostrou realmente, não mostrou até agora, né, o que se esperava dele. Sim, e adiciono também o Gianluca Buzzi, né, que é um jovem estadunidense, é dito com muito futuro, mas ainda também muito novo, não conseguiu ainda desenvolver todo o seu potencial, o jogador que a gente vê que tem muito talento, mas parece ainda estar se adaptando, apesar de já estar também aí, chegou na temporada passada, né, quando o clube estava na Série A. Vamos ver, se esses 2 jogadores se começarem a se desenvolver como a gente espera, podem ser de grande ajuda aí para o Venezia, e eu acho que o Venezia ganha uma unidade muito forte aí para o segmento da BKT. E eles vêm jogando bem, apesar dos pesares, tanto o Buzzi quanto o Cuisance, eles vêm jogando bem, mas precisa jogar mais, né? Sim, com certeza. Bom, o Bernardo deixou aqui, ó, Venezia para mim é a principal decepção da temporada, tem elenco para muito mais, as atuações estão bem abaixo do que eu esperava. Eu concordo com você, Bernardo, eu acho que o Stefano também concorda, mas eu acho que é momentâneo, assim, eu acho que é porque é início de trabalho ainda, reformulou o elenco, trocou de treinador, acho que isso, algumas equipes têm apresentado, óbvio que umas em mais intensidade, em maior intensidade do que outras, por exemplo, o Pisa, a gente vai ver aí, a gente vai falar, Pisa inclusive tentou, não deu certo, tá voltando para o que era antes, o Perugia perdeu o treinador, botou um outro que não deu certo nessas 6 rodadas, já trocou também. O Como, que investiu em jogadores e tal, também trocou de treinador, a gente vai falar disso tudo. Mas eu acho que o Venezia ele tem elenco para muito mais, eu concordando com o que você está dizendo. Eu acho que ele tem elenco para muito mais do que tem demonstrado atualmente. E aí, curtiram o corte? Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @PapoCalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.